E aí, pessoal, tudo bem? Como que tá a feriado de vocês? Eu não sei se vocês foram loucos de escutar uma hora de vídeo, que foi o caso do vídeo anterior. Eu acho que isso daqui vai durar menos. E a gente vai falar sobre o Lucas Neto e as coisas que estão acontecendo lá em Portugal. Eu postei isso daqui, essa imagem, no Facebook, porque, cara, eu achei isso muito engraçado. E eu postei como meme mesmo. Postei como meme. Vamos lá em Portugal. Crianças portuguesas que só falam brasileiro. Dizem grama ao invés de relva, autocarro ônibus, rebuçada bala, riscas são listras e o leite está na geladeira ao invés de no frigorífico. Os educadores notam, sobretudo depois do confinamento, muita conta de horas de exposição quando feitos por youtubers brasileiros. A opinião dos pais parece uma manchete da Record portuguesa, né? Professores especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. Então, perceba, não existe relato, não existe notícia, não existe nada sem viés, sem um posicionamento. Então, o fato relatado, ele sempre diz muito sobre quem relata. Então, ou a pessoa ela está preocupada, ou ela está relativizando, dizendo que não é nada. Mas a pessoa que relativiza, dizendo que não é nada, é porque ela não tem noção do tamanho do negócio, né? Ela diminui um problema, mas assim, tanto para lá quanto para cá é problema, né? Então, a pessoa ou ela não enxerga o problema, porque ela diminui, diz que é muito pequeno, ou ela está preocupada. Então, ela está preocupada por quê exatamente? O que pode acontecer de tão ruim assim com a criança que diz grama ao invés de relva? Eu fiz esse post no meu Facebook e eu achei bonitinho, então basicamente o que eu vou fazer é ler para vocês, já que o texto é meu mesmo. Sobre os portuguesinhos falando brasileiro, eu coloquei essa foto aqui, cara, porque essa comida me deu um baita de um trabalho quando eu cheguei aqui. E vocês vão entender o porquê, dependendo do lugar onde vocês moram. Bom, de qualquer forma, não importa onde vocês moram, vocês vão entender o que eu passei quando eu cheguei aqui. Sobre os portuguesinhos falando brasileiro, eu sou de São Paulo e a mãe da Lana é do Espírito Santo. Quando nós saímos de casa, nós escutamos que falam pessoas que falam diferente de nós, porque nós moramos em Sergipe. Ok, aqui se fala viu, e tá bom se diz pronto. Canjica aqui se diz mugonzá. E se você pedir canjica, eles te entregam um curau de milho, para quem é de São Paulo. Então, um diálogo que eu tenho com pessoas aqui, eu compro 4 se eu puder ir buscar aí hoje. Pronto. As pessoas, quando eu cheguei, elas falavam pronto, e eu ficava meio perdido. Eu falava, o que tá pronto, meu Deus? E na verdade elas estavam dizendo, tá bom, eu aceito, tá combinado, negócio fechado. Tá, então eu passo aí as 4. Ok para você? Viu. Viu o quê? Eu ficava perdido quando eu cheguei aqui, eu não entendi esse viu das pessoas. E viu para eles é ok. Hoje em dia, esse diálogo ele faz todo sentido para mim. Não tem nada que me estranhe. Eu chegar e a pessoa fala pronto para mim, viu? Né? E às vezes eu falo pronto e a pessoa se assusta, porque eu uso pronto como as pessoas dizem pronto em São Paulo. E não significando tá bom, combinado, eu aceito. Agora veja. A Lana ela vai aprender naturalmente que as pessoas falam diferente de nós, eu e da Lari. Mas nós que estamos no lugar delas. Quando a gente sai, a gente vai para a comunidade real, entre aspas, real, né? Muito provavelmente ela vai falar um sotaque aqui dentro de casa e ela vai falar um outro sotaque na rua. Eu pretendo colocar, se tudo der certo, a Lana em escola pública. A gente vai para uma escolinha particular, mas quando ela for para o ensino fundamental, eu queria muito que ela fizesse, por motivos particulares que a gente pode até debater, eu queria muito que ela fizesse escola pública. E aí, ela vai chegar falando de um jeito diferente, sendo influenciada por um sotaque diferente. E tá tudo bem isso. Se ela falar muito mais o sotaque de Sergipe do que o de São Paulo, significará que ela passa muito mais tempo falando com os vizinhos do que comigo. O que também não tem nada de errado. Mas aí pode ser que ela siga uma influencer inglesa, pode ser que ela assista seriados americanos, se apaixone por animes japoneses e que assista esses dorama coreano.
E seria muito legal que ela pudesse entender cada grupo em seu próprio idioma. E seria ainda mais incrível que dentro do mesmo idioma ela conseguisse modelar sua fala para ter raporte com cada pessoa com quem ela falasse. Ou seja, entender brasileiros é uma coisa, agora conseguir viajar para o Rio, para São Paulo, para Minas, para Bahia, para Sergipe e não causar ruído na comunicação, porque você consegue adaptar a sua fala às pessoas do local. Isso daí é o ápice da felicidade na comunicação, na vida de uma pessoa. E é o que eu gostaria de capacitá-la para fazer. Rapport é uma palavra chique para empatia e cooperação na comunicação. Rapport é você falar mugunzá para a vizinha, ao invés de obrigá-la a chamar de canjica, uma coisa que na cabeça dela é cural. Canjica para ela é cural. Então, por que eu vou obrigá-la a falar uma palavra só porque eu sou cliente, sendo que a vida inteira ele escutou uma palavra de um outro jeito? É melhor eu que venho de fora me adaptar a essa fala. Rapport é você dizer biscoito no Rio, porque se você falar bolacha, todo mundo vai esquecer a conversa, vai todo mundo olhar para você e começar a te zoar, porque isso causa um ruído e ele leva a conversa para um outro ponto. Rapport é você baixar a cabeça para todo mundo no Japão, mesmo jamais fazendo isso na escola do bairro aqui em Sergipe. Você fala de um jeito diferente com os seus filhos, e o jeito que você fala com seus filhos é diferente do jeito que você fala com seu pai, é diferente do jeito que você fala com seu chefe ou com o seu vizinho que te irrita por alguma coisa. Você fala de um jeito com o seu cliente mais importante e você fala num outro tom com aquele garçom com quem você tem intimidade porque ele te serve todo dia. Tomara que você seja bacana com os dois. Uma coisa é a maneira como você fala para a banca do seu TCC quando você vai apresentar. E outra coisa é como você fala para meninos quando você vai visitar um orfanato, por exemplo, e eles têm todos entre 5 e 10 anos de idade. Você não fala do mesmo jeito para todos esses grupos de pessoas. Ou seja, você, dentro de você, tem diversas versões do seu próprio português que assustariam os outros grupos que só conhecem um português seu. Ou seja, se o seu chefe escutasse você falando com o seu filho ou o seu vizinho, ele estranharia, o seu cliente estranharia. Se você chegasse para falar com ele, uma coisa é o seu cliente ver você conversando com as crianças do orfanato. Outra coisa é você usar a língua que você usa para conversar com as crianças do orfanato para conversar com o seu cliente. Ele acharia que você que você acordou doente hoje de manhã, né? Imagina você chegar para o seu pai e falar: oi, neném, bom dia. Do jeito que você fala com a sua criança. Não é assim que você faz. Você tem várias formas de dizer o seu próprio português. E não raro você aprende palavras novas nesse grupo. De repente um grupo ele aparece te chamando de alguma coisa e o significado daquela palavra que inventaram para você está explicado naquela comunicação que vocês estão tendo. E é por isso que quando alguém te chama de cringe, por exemplo, você não vai no Google procurar o que é. Na verdade você vai, né? Porque você não é do ambiente em que as pessoas falam cringe. Mas quando a pessoa te chama de alguma coisa, você não precisa ir no dicionário, porque as gírias elas são fruto de intimidade, de muita comunicação e de muita confiança. As palavras novas, os jeitos novos, eles brotam. E quando esses grupos eles se afastam, eles se desenvolvem de uma maneira única e eles dão origem a novos dialetos, a novas maneiras de falar e ao longo dos séculos novos idiomas por isolamento. E daí eu já levo para a conclusão e eu digo, eu jamais vou ficar puto com a Lana por ela olhar para um matinho na praça e chamar de relva. Eu não vou ficar bravo se ela chamar aquilo de relva ou se ela chamar aquilo de grass ou lawn. Eu só vou ficar humilhado, muito triste mesmo, se eu falar assim: Lana, vem aqui pra grama, e ela não entendeu o que é grama. Tudo bem ela falar relva, mas se eu falar grama e ela não entendeu o que é grama, eu vou ficar muito triste, porque isso vai significar que eu não convivi com ela no parque o suficiente para a gente conseguir falar da nossa vivência no parque no nosso idioma. Ou seja, o problema não é a Lana entender 12 idiomas diferentes porque ela só segue 12 youtubers diferentes. O problema, a falha, o fracasso da relação entre pai entre pai postiço e filha seria a inexistência do nosso idioma, seria a nossa incapacidade de compreensão. Isso sim seria um fracasso.
E outra coisa me deixaria mais humilhado ainda, que seria, ainda por cima, além de não conseguir entender o que eu falo, seria horrível se ela olhasse para um outro grupo, se a gente fosse para o Peru, se a gente fosse para Bolívia, se a gente fosse passear nos lugares que a gente tem vontade de passear e ela olhasse para as pessoas e enxergasse um determinado grupo como inferior só porque eles falam do jeito que eles falam. Porque se você acha que existe uma comunidade no mundo que deva ser inferior, nociva, vergonhosa, só porque ela chama uma palavra de outra palavra, uma coisa de outra palavra, só porque ela fala um idioma diferente, é porque você tem preconceito linguístico, e se você tem preconceito linguístico, você tem preconceito, e se você tem preconceito, você é burro. Ah, Fausto, mas e os já que você odeia? No MOBA a gente é irracional. No MOBA a gente é irracional. Uma coisa é você dar rage em MOBA, e outra coisa é você de fato olhar para um grupo no mundo e dizer esse grupo ele é inferior porque ele fala oxente. Isso é preconceito, isso é burrice. E eu não fico ofendido de saber que tem alguém que acha inferior o jeito que eu falo, porque a inferioridade é simplesmente o resultado da visão distorcida de uma pessoa que é burra. O olhar distorcido, burro de um preconceituoso não gera inferioridade. Logo, um texto desse ele não pode ser ofensivo. Se alguém pergunta para mim, Fausto, você fica indignado de saber que os portugueses pensam dessa forma? Não, eu fico decepcionado com o quanto a burrice permeia a sociedade através de preconceito linguístico, e o quanto a falta de comunicação é um problema entre famílias. Porque isso daqui é um desabafo de pessoas que talvez não se entendam, e isso é muito triste. É claro, eu estou levando esse texto ao extremo. Por quê? Porque inúmeras pessoas fizeram inúmeros vídeos, inúmeros relatos, inúmeros artigos sobre isso. Tem uma linguista que eu admiro muitíssimo, e ela é a Janaína Viscardi. Procurei no YouTube, é uma linguista sensacional. Ela fez um vídeo muito profundo sobre isso, sobre a perspectiva de um linguista. E ela vai na contramão de todos os outros vídeos que eu vi de pessoas atacando ou querendo se defender dos portugueses por uma fala dessa. Eu acho que a gente não deve se sentir atacado, o mero fato de você não se importar com esse tipo de coisa já demonstra uma certa superioridade e já traz um pouco de paz para a vida. E eu acho que outra coisa que a gente tem que falar também é por que raios, além de nos sentirmos inferiores com a forma como falamos e a forma como vemos o mundo e com a cultura que temos e com o pertencimento que temos, por que raios nós achamos ainda que aquilo, o olhar de fora, descrito pelas palavras de fora, podem ser por algum motivo superiores à nossa maneira de narrar e de chamar o mundo? Por que quando chega um holandês que não fala português? Por que quando chega um coreano que não fala português? Por que quando chega uma gringa que não fala português? Por que quando chega um alemão que não fala português, a gente se derrete e quer abraçar e quer admirar e fala, nossa, eu admiro tanta cultura do seu país e eu queria tanto saber o que você pensa sobre nós? Aí é porque você está acreditando nisso daqui e não deveria. E não deveria. Então, o bom de você conhecer culturas de fora é você conseguir olhar para a sua própria cultura e falar, cara, eu entendo qual é a cultura do meu país e logo dentro dele eu consigo pertencimento. Isso é libertador, e aí você deixa de esquentar a cabeça por causa de coisa pequena como essa aqui. Reflitam sobre isso. Por isso, grande abraço. Como esse vídeo acabou ficando com menos de um Fausto de duração, eu quero colocar um extra aqui, um chorinho de vídeo para vocês, e eu quero que vocês percebam o quanto a gente é foda. E aí agora eu vou para a descontração, tá? Totalmente. Gente, o fato de você pagar pau para... eu não tenho nada contra esse mix de cultura e com esse cruzamento cultural que a gente tem. Eu não vou ficar colocando defeito nisso e chamando isso de dominação, não.
Acho que você tem que comprar barato na Black Friday, você tem que comemorar Halloween, junto com o Natal e com o que você quiser comemorar, e você tem que exportar o Carnaval o máximo que você puder, e a gente tem que fazer festa, e não importa sobre que pretexto. Mas muito do nosso estilo de vida, muito do nosso consumo, muito da nossa fala, muito das coisas que a gente gosta, nos foi imposto por Hollywood. Hollywood, ele não começou só porque dava lucro, ele começou porque existia um interesse de propagar a cultura americana para que ela se tornasse mais atraente, e existia um grande interesse na Guerra Fria de que você se interessasse mais no estilo de vida americano do que no russo, por exemplo. Existe um interesse que você se interessasse mais no estilo, e que você se identificasse mais com o estilo de vida americano do que com o japonês, por exemplo. E houve dinheiro estatal aí, houve investimento. Hollywood não começou já dando lucro. Hollywood foi um projeto de vamos vender o estilo de vida americano, vamos exportar o estilo de vida americano, porque aí você não vai ter que forçar um brasileiro a amar os Estados Unidos e odiar a Rússia e ficar do nosso lado, porque ele vai ficar louco para vir assistir um jogo da NBA, ele vai ficar louco para vir assistir Indiana Jones e Star Wars nos Estados Unidos, ele vai ficar louco para conhecer a Broadway, ele vai ficar louco para conhecer a Disney. Então, quando você massifica, produz cultura de maneira desenfreada e faz propaganda dessa cultura, você consegue uma dominação cultural das pessoas à sua volta, de maneira que elas passam a se identificar com você, e aí elas não querem guerra com você. E tirando do contexto da guerra, aí a gente vai para um outro ponto. Quando a Coreia ela começa a se industrializar e vender carros, um belo dia, e isso é história, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, não. É que eu não lembro o nome do filme agora. A Hyundai já produzia carros e ela estava começando a vender carros para fora, e um belo dia os coreanos eles fizeram as contas e disseram: caraca, tudo que a gente exportou de Hyundai não paga o tanto de grana que a gente gastou para assistir. E aí eu não lembro, não vou saber dizer agora se foi Jurassic Park, se foi, mas um filme blockbuster que rendeu tanto aos Estados Unidos, e vendeu tanto ingresso de cinema e tanto DVD na Coreia do Sul, que eles falaram: não, a gente tem que mudar essa estratégia aí, porque não dá. A gente se matando para produzir carros, o cara faz um filme e o balanço comercial deles é positivo, porque a gente gasta mais assistindo filme do que eles comprando nossos carros. Vamos mudar isso. E aí houve investimento estatal. Para quê? Para fazer a indústria da cultura norte-coreana. E aí, anos depois, o que você tem? Você tem a sua sobrinha K-Popper. Você tem o seu sobrinho BDOzeiro. Você tem um monte de gente assistindo, consumindo todo tipo de mídia e todo tipo de cultura possível, ao ponto de eu encontrar loiros e morenos se identificando com japoneses e frustrados comigo porque eu não sou tão japonês quanto eles gostariam que eu fosse, porque eu não assisti Naruto. É engraçado porque países investiram horrores nisso. Para quê? Para conseguir terem as suas culturas disseminadas por aí. E aí vai o Lucas Neto, sem dinheiro do governo, sem apoio do Estado, sem o Estratégia e conquista Portugal. Eu achei isso foda demais. A gente só não domina o mundo porque a gente não é organizado, mas a influência que a gente passa a ter no mundo a partir de agora é uma coisa muito divertida de se ter. E agora que a gente influencia outros povos com a nossa cultura, está na hora da gente olhar para ela com um pouco mais de carinho. E talvez ela não seja uma bosta comparada à americana superior. Talvez o investimento governamental dos Estados Unidos tenha sido enaltecer a cultura e o povo americano, e por isso a gente se identifica e adora e fala assim: nossa, nasci no país errado, porque eu sinto que no fundo eu sou descendente dos caras que colonizaram e que venceram na América. E na verdade você também é fruto do investimento estatal no contrário, porque todo investimento da elite brasileira, ela sempre foi no sentido de depreciar a nossa cultura e de depreciar o nosso povo. Então, quando
o típico da Atena, quando o típico Ratinho, quando o típico Casoy, quando o típico Alexandre Garcia, não interessa, sempre tem alguém na televisão falando isso é uma vergonha, sempre tem uma escolinha do professor Raimundo depreciando o Brasil, sempre tem um Trapalhões depreciando o Brasil, sempre tem um comentarista econômico falando que brasileiro é vagabundo, que brasileiro não presta, que brasileiro é desonesto, que a culpa é do brasileiro que não sabe votar. Então você tem que nadar contra duas correntezas, contra o investimento exterior, né, no enaltecimento da cultura deles, e você tem que nadar contra o investimento brasileiro no empobrecimento da imagem do brasileiro. Quando você conseguir vencer as duas coisas, conhecer um monte de estrangeiros ao redor do mundo, você vai ver que nós todos somos seres humanos iguais, e que a nossa cultura é rica, e que nós temos um comportamento que, apesar de todo massivo investimento feito no sentido de que você se odeie, que você odeia o seu país, que você odeia os seus vizinhos, que você acha brasileiro tudo um bando de desgraçado, apesar de tudo isso, com nossos amigos, com as pessoas de quem você se aproxima, nas pessoas em que você passa a confiar, você é muito mais leal, muito mais amigo, muito mais solidário do que a grande maioria das culturas que você admira aí ao redor do mundo. Isso é um ponto de estudo que eu quero te largar aqui nesse começo para que você trilhe sozinho. Pesquise sobre isso, pense sobre isso e pense no quanto todo preconceito é burro e o quanto a gente é burro quando a gente se junta para falar de brasileiro que não presta. Pense a respeito disso e veja se isso faz algum sentido. Por hora é isso, grande abraço.